Alegria muito grande nós podemos estar aqui mais um dia, mais uma quinta-feira de adoração, sobretudo hoje, em que a igreja faz a memória, lembra de Nossa Senhora de Lourdes, aquelas aparições bonitas, né, em Lourdes. E o tema que me foi dado para esta meditação é exatamente sobre Nossa Senhora, né? Maria, a onipotência suplicante. Essa expressão, onipotência suplicante, é de um grande santo e doutor da igreja, que amava muito Nossa Senhora, São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, lá do século XI. São Bernardo, ele tinha um amor apaixonado por Nossa Senhora. Cada vez que ele via uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia: salve Maria, salve Maria. Um dia ele escutou a imagem dizer para ele: salve Bernardo. Respondeu para ele: salve Bernardo. E é dele essa expressão, Maria é a onipotência suplicante. O que quer dizer isso? Onipotência quer dizer pode tudo. Esse prefixo oni, do grego, quer dizer tudo. Então, onipotente, pode tudo, Deus, né? Onipresente, presente em toda parte. Onisciente, sabe tudo. Maria é onipotente, Maria pode tudo. Pode quando ela suplica. Por isso que ele diz onipotência suplicante. Ela não é onipotente por natureza, porque ela não é Deus. Só Deus é onipotente por natureza. Ela é onipotente por graça de Deus. Nós temos que entender muito bem isso. Por que Nossa Senhora pode tudo diante de Deus? A súplica dela, o pedido dela diante de Deus, Deus não pode dizer não para ela. Por quê? Qual é a razão disso? Porque ela é mãe de Deus. Essa é a razão. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 1, Efésios 6:1, São Paulo escreve assim: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é santo, é justo, é da vontade de Deus. Ora, se Deus manda o filho obedecer aos pais em tudo, Jesus é filho dela, então tem que obedecer a ela em tudo. Não é? Jesus não vai descumprir uma ordem dele mesmo. Ele é filho de Maria. Se ele é filho de Maria, ele tem que obedecer à mãe. Ah, mas agora ele está no céu, ressuscitado. Continua homem, continua filho de Maria. Entenderam? Jesus não deixou de ser filho de Maria porque ressuscitou. Não, continua filho de Maria. Então os santos doutores da igreja dizem isso: tudo que ela pedir para Jesus, ele faz. Não é por benevolência, é por obediência, porque ele é filho. Ah, mas e se ela pedir alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus? Ela não pede. Ela não pede, entendeu? E quer ver uma prova bonita disso? Estão vendo ali a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Fátima, né? A irmã Lúcia, vidente de Fátima, escreveu um livro, ela mesmo contando tudo que viu nas aparições. Ela morreu com 90 e tantos anos de idade. E a irmã Lúcia conta uma coisa interessante, que um dia, numa das aparições, uma pessoa chegou para ela e pediu: pede a Nossa Senhora essa graça, que eu estou precisando muito, assim, 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 assim. A irmã Lúcia disse: tá bom. Na aparição, a irmã Lúcia pediu para Nossa Senhora disse: não vou dar essa graça. Não vou pedir para Deus essa graça. Por quê? Porque essa pessoa está vivendo no pecado. Diga para ela, enquanto ela não deixar o pecado, eu não vou atender. Entenderam? Nossa Senhora não pede para Deus quando ela sabe que não está dentro da vontade de Deus. Mas quando ela pede, Deus faz. E cadê a prova disso? Na Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 2. São João coloca lá as bodas de Caná. Que coisa espetacular. Eu já estive lá em Caná várias vezes, nas peregrinações que vão à Terra Santa, né? Tem lá aquelas talhas de pedra que Jesus transformou água em vinho. Era uma festa de casamento em Caná da Galileia, que ficava aí acho que uns 20 quilômetros de Nazaré, é na Galileia. Acabou o vinho. E o vinho para o judeu era tudo, era a alegria da festa. Era a bebida mais importante. Tanto é que Jesus usou o vinho para transformar no seu sangue, né?
Nas bodas de Caná ele transformou água em vinho. Na Santa Ceia ele transformou vinho no seu sangue. Porque o vinho era alegria, entendeu? A gente não tem que não entender isso, achar que Jesus fez 600 litros de água em vinho para ficar todo mundo bêbado. Não era isso não, é que o casamento judeu demorava 7 dias. Por que 7 dias? Porque os judeus... E 7 por quê? Porque Deus fez o mundo em 7 dias. Então o 7 para os judeus era importantíssimo. O candelabro judeu, o menorá, tem 7 braços, né? Os 7 dias. Então o casamento para os judeus significava o quê? Quando um homem unia com uma mulher na terra, simbolizava a união de Javé com Israel. O rapaz representava Deus, Javé, e a moça representava Israel, que Deus escolheu. Então o casamento judeu era uma coisa sacratíssima, que eles celebravam 7 dias, era cheio de pompa, de honra, e o vinho era tudo. E acaba o vinho no meio da festa. Era um vexame para os noivos. E Nossa Senhora, como toda mãe, percebeu, né? A mulher é muito delicada, a mulher percebe essas coisas, né? Foi lá em Jesus, acabou o vinho, né? E o que Jesus diz? Mulher, não chegou a minha hora. Por que ele chama ela de mulher? Não chama de mãe. Em toda a Bíblia Jesus chama Nossa Senhora de mulher. Por quê? Para mostrar para nós quem é aquela mulher lá do Gênesis, que vai esmagar a cabeça da serpente, e quem é aquela mulher lá do Apocalipse, que aparece lá vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? É ela, né? Aos pés da cruz ele vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Então, mulher, não está na minha hora ainda. Olha que coisa impressionante, gente. Não era ainda a hora de Jesus manifestar a sua glória divina. Mas porque a mãe pediu, ele não teve jeito. Ele obedeceu. Disse para os garçons: enche as talhas de água, né? 600 litros de água em vinho. Não foi uma jarrinha de 1 litro de água em vinho, não. São 6 talhas. Está lá, quem quiser ver lá em Caná da Galileia, vai lá, está lá. As talhas originais estão lá, cortadas na pedra. 6 talhas encheram d'água, e ele transformou aquela água no vinho da melhor qualidade. Até o mestre de sala, quando levou lá para o noivo, disse: puxa, você deixou o melhor vinho para o fim? O melhor vinho serve no começo, deixa o vinho ruim para o fim. Você deixou o melhor vinho para o fim? O noivo não sabia ainda o que tinha acontecido, mas os serventes sabiam. E São João diz que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso mostra uma coisa interessante, meus irmãos. Jesus fez tudo através de Maria. Ele veio ao mundo por Maria, ele começou a ser o primeiro milagre por Maria, e antes de morrer, ele entregou Maria para ser nossa mãe. Ele fez tudo por Maria. Por isso que São Luís de Montfort ensina aquela consagração a Nossa Senhora, né, que eu recomendo a todo mundo, né? Primeiro leia o livro dele, né? Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. São Luís de Montfort diz, né? Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Por quê? Porque Jesus fez tudo por Maria. Ele veio ao mundo por Maria, né? Ele fez o primeiro milagre por Maria. Que coisa maravilhosa, hein? E entregou Maria para ser a nossa mãe. A bodas de Caná mostra isso. O que Maria pede, Jesus atende. Aí está a onipotência suplicante. Por quê? Porque ele é bom filho, o bom filho obedece à mãe. Tudo que um pai quer, o quê? O que a mãe quer, o quê? Que seu filho te obedeça, não é? A coisa mais triste que tem é um filho desobediente. E claro que Jesus não é desobediente. Gente, isso não é retórica, isso não é historinha, isso é teologia profunda. Maria é onipotência suplicante. Repito, não é onipotência por natureza, é onipotência por graça de Deus. Porque Deus a escolheu para ser sua mãe. Se Deus a escolheu para ser a sua mãe, o filho a obedece. Mas ela, como é mãe de Deus, conhece o coração de Deus, está em comunhão com Deus, sabe o que é bom pedir, sabe o que não é bom pedir.
Peça tudo que você quiser para a Virgem Maria. Se ela não atender, é porque ainda não é bom para você. É porque Deus tem um outro plano ainda que ela está respeitando, esperando Deus realizar. Porque Deus também não quer curar a gente de qualquer jeito, não, viu, gente? Deus não quer curar para a gente ir mais forte para o inferno. O que adianta Deus curar você, você ficar forte para ir para o inferno? Não, Deus, antes de curar o corpo, Deus quer curar a alma. Lembra aquele paralítico, né? Que desceram lá, aquele sacrifício tremendo, desceram o paralítico pelo telhado da casa, tanta gente que estava ali em Cafarnaum, que não dava nem para entrar pela porta da casa, então desceram o cara pelo telhado. E aí que Jesus diz para o sujeito deitado na maca: vai, meu filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, primeiro curou a alma. Aí quando todo mundo ficou, nossa, mas só Deus pode perdoar pecado, esse homem está blasfemando, né? Os doutores da lei que estavam ali, os fariseus, ele está se fazendo de Deus, ele está blasfemando. O que Jesus disse? Para vocês saberem que eu sou Deus, pega a sua cama, levanta, anda, vai embora. E o cara pegou a maca dele e pôs nas costas, ficou aleijado. Mas primeiro ele curou a alma, depois ele curou o corpo. A gente tem que aprender isso. Nossa Senhora não faz um pedido para Deus curar nosso corpo, enquanto não curar a nossa alma. Ela sabe o que pedir para Deus. Ela tudo pode. A onipotência é suplicante, mas não pede qualquer coisa para Deus, não. Ela pede o que é bom para a gente. E o bom para a gente, primeiro, é aquilo que é bom para a alma, para o espírito, depois para o corpo. Mas ela pede para o corpo também. Em Lourdes, quando ela apareceu lá em 1858, foi uma coisa maravilhosa. Quantos milagres acontecem ali em Lourdes, né? Quando ela apareceu, ela falou para Bernadette Soubirous, aquela menina francesa de 14 anos, mandou que Bernadette cavasse o chão, que ia nascer uma fonte, e nasceu, e hoje é uma piscina. As pessoas entram naquela água e saem curadas. Impressionante. É claro que existe uma junta médica ali, com médicos especializados em todas as especialidades médicas, para testar se realmente foi milagre ou não. Tanto é que não tem muitos milagres confirmados assim, oficialmente. É mais ou menos uns 80, 70, 80 milagres confirmados. Mas quando os médicos confirmam, é porque a medicina não tem condição de curar isso. E outra coisa, foi uma cura instantânea, não é uma cura demorada, que a pessoa ficou tomando remédio, fazendo terapia. Não, é uma cura instantânea. Segundo, uma cura dura, uma cura que não volta a doença. Então, há muitos casos. E há muitos casos interessantíssimos ali em Lourdes, né? Por exemplo, eu vou contar um caso que é o primeiro milagre que foi constatado ali. Eu quero ler aqui para vocês, mas primeiro eu quero falar uma coisa muito interessante. Por que Nossa Senhora apareceu em Lourdes? Bem, sempre que Nossa Senhora aparece no mundo inteiro, é para pedir ao homem que deixe o pecado. Sempre. Todas as aparições, deixa o pecado. Vamos rezar, vamos fazer penitência. Deus está muito ofendido. Isso foi em Fátima, Lourdes, Medjugorje, todos os lugares, Guadalupe. Mas uma coisa muito especial em Lourdes, nós sabemos, ela veio confirmar que ela não teve o pecado original, é Imaculada, a Imaculada Conceição. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Na bula pontifícia Ineffabilis Deus, o Papa disse: Maria foi concebida sem o pecado original, pelos méritos da morte do seu filho na cruz. O sangue de Cristo, que ia ser derramado ainda na nossa história, mas que no plano de Deus já era presente, porque para Deus não tem passado nem futuro, para Deus é tudo presente. Pelos méritos do sangue do seu filho, que ia ser derramado na cruz, Deus antecipou para ela a graça de não ser concebida, de ser concebida sem o pecado original. Nós ficamos livres do pecado original no batismo. No batismo aplica-se a nós a morte e a ressurreição de Cristo. Maria, para ela foi aplicada assim como em forma de vacina. Antes que o pecado a tocasse, Deus já impediu.
Nós fomos curados pelo antibiótico da graça, do batismo. Ela foi curada pela vacina. Entenderam o porquê do dogma? E aí uma coisa muito interessante, 4 anos depois, então o Papa proclamou o dogma em 1854. 4 anos depois, 1858, ela começou a aparecer em Lourdes. Para aquela menina de 14 anos, uma francesinha, Bernadette Soubirous, que nem falava o francês direito, falava um dialeto da região, né? A região lá de Massabielle, perto de Lourdes. E Nossa Senhora pediu para ela que fosse pedir ao padre para fazer uma capela ali, porque dali ela queria distribuir as suas graças. Nossa Senhora gosta muito de uma capela, viu? Se você quiser agradar a Nossa Senhora, faça uma capela para ela. Por quê? Porque da capela ela sabe que o povo vem, ali ela abençoa. E Bernadette foi e contou para o padre. O padre disse: nada feito. Como é o nome dessa senhora que está aparecendo para você? Você não sabe nem o nome dela? Ah, é uma senhora. Vai lá e pergunta para ela o nome dela e diga a ela. O padre não estava acreditando. O padre estava achando que Bernadette, coitada, aquela menininha camponesa, analfabeta. Vai lá e pergunta para essa senhora qual é o nome dela, que eu vou pensar no seu caso. Bernadette foi e disse para o padre. Quando foi no dia 25 de março de 1858, que é o dia, 25 de março é o dia em que o anjo anunciou a Maria, né? 25 de março, mais 9 meses, Natal. Ele foi concebido em 25 de março, mais 9 meses, 25 de dezembro, Natal. Dia 25 de março, ela falou para Bernadette: Je suis l'Immaculée Conception. Em francês quer dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Eu não tenho pecado original. Ela desceu à terra para dizer: o Papa não erra. O Papa é infalível quando proclama um dogma. E eu sou de fato imaculada. Por quê? Porque sou mãe de Deus. A mãe de Deus não pode ter sido tocada pelo demônio. Quando o homem pecou, pecado original, o demônio tomou conta da humanidade. Ele não disse para Jesus: se vocês ajoelhados, prostrados, me adorar, eu vou te dar o mundo inteiro foi entregue para mim. Foi mesmo, no pecado original. Só que nela ele não tocou, porque Deus impediu, porque Deus a tinha escolhido para ser sua mãe. Então o Papa proclamou e Nossa Senhora confirmou: eu sou a Imaculada Conceição. E aí uma coisa muito interessante, como Bernadette não sabia direito o que significava isso, ela não falava o francês direito, esse Je suis l'Immaculée Conception, Bernadette achou estranho, pensou que ela fosse dizer: eu sou a mãe de Jesus, eu sou Maria. Mas Bernadette guardou aquela frase e foi imediatamente falar com o padre. Só que ela foi repetindo a frase para não esquecer: Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando chegou na casa do padre, bateu e disse: padre, o nome da senhora, Je suis l'Immaculée Conception. O padre: o quê? A Imaculada? Ele sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma de fé. Para encurtar a história, o padre acreditou, o bispo acreditou, construir o maior santuário mariano do mundo, que recebe 3, 4 milhões de pessoas por ano. Se compara com a Aparecida do Norte. Estão vendo? Ela desceu à terra para dizer: eu sou a Imaculada Conceição, a mãe de Deus. Então, meus irmãos, Nossa Senhora é a Imaculada. Os santos doutores da igreja, e eu quero ler aqui para vocês as citações dos santos doutores, dizem o seguinte: todas as graças que chegam à terra passam pelas mãos de Nossa Senhora. Se você rezar a um santo, e o santo conseguir para você de Deus uma graça pelos méritos da santidade dele na terra, quem distribui é Maria. Quem diz isso são os santos doutores da igreja. E eu quero ler aqui, para vocês não pensarem que eu estou inventando coisas. Por isso que a igreja chama de medianeira de todas as graças. Quem não entende bem, acha que: mas vocês estão adorando Nossa Senhora, estão substituindo Jesus por Maria. Nada disso. Vamos entender bem uma coisa: Maria, ela coopera com Jesus, ela não substitui Jesus. Jesus, de São Paulo, 1 Timóteo 2,4:
1 Timóteo 2,4, São Paulo diz assim: não existe outro mediador entre Deus e os homens, outra ponte, outro pontífice entre Deus, a não ser o homem Jesus. Por que ele fala o homem Jesus? Para poder salvar a humanidade, alguém tinha que ser homem e tinha que ser Deus, porque a ponte pega os dois lados do rio, não é? Um lado é a humanidade, outro lado é Deus. Só Jesus é homem e Deus, ninguém mais. A igreja lutou 7 séculos ou 8 séculos para defender quem é Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Enfrentou todas as heresias que negavam ou que Jesus era homem ou que Jesus era Deus. A igreja teve que combater o arianismo, que negava que Jesus era Deus, teve que combater o monofisismo, que negava que Jesus tinha uma natureza humana, teve que combater o monoteletismo, que negava que Jesus tinha uma vontade humana, teve que negar uma heresia que negava que Jesus não tinha uma alma humana, né? Apolinário de Laodiceia, um teólogo, dizia: não, Jesus não tem alma humana, o verbo faz o papel da alma. A igreja disse: não, se ele não tem alma humana, ele não é homem. Se não é homem, ele não pode ser o Salvador. Jesus é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Quando nós o adoramos na Eucaristia, é corpo humano, alma humana, sangue humano e divindade. O verbo está ali. Mas o verbo está ali num homem que é corpo, sangue e alma humanos. Então ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Maria? Maria coopera com essa salvação. Maria pega os seus filhos e faz atravessar a ponte que é Jesus. Maria não é ponte. Infelizmente, nossos irmãos protestantes pensam que Maria é uma ponte secundária que nós criamos e que substituiu Jesus, a ponte fundamental. Não, sem Jesus nenhuma intercessão, nenhuma mediação tem valor. Todas as intercessões de mediação são através de Jesus. Entenderam bem? Não tenha medo de venerar Maria. Nós não a adoramos, nós adoramos a Santíssima Trindade. Maria nós veneramos, como você venera o seu avô que já morreu, o seu pai que já morreu, o seu marido que já morreu. Você venera, você põe uma fotografia dele na mesa, não põe? Você não está adorando. Você está prestando um culto de respeito, de veneração, um culto de dulia, não um culto de latria. Veja que a palavra é diferente. Dulia é veneração, latria vem de idolatria, aí sim é adoração. Mas então vamos ver aqui o que os santos doutores dizem quando eles falam. Mas antes eu quero ler aquele primeiro milagre que eu falei para vocês. A primeira cura que foi confirmada em Lourdes foi de uma senhora chamada Catarine Latapie. Olha que bonito. Era inválida por paralisia da mão direita. Na noite de 28 de fevereiro para 1º de março de 1858, quando Nossa Senhora começou a aparecer, ainda durante as aparições, que era em 58, ela despertou os seus filhinhos e com eles pôs-se a caminho da Gruta das Aparições, onde chegou ao raiar do dia. Encontrou-se com Bernadette e mergulhou a mão na água que jorrava na fonte rochosa. Imediatamente a mão recuperou os movimentos normais. Imediatamente. Os milagres são instantâneos. Não é uma cura processada, é instantâneo. A mão dela instantaneamente ficou curada nessa água. Voltou logo para casa e pouco tempo depois deu à luz o seu terceiro filho, que em 1882 se tornou sacerdote. Esse foi o primeiro milagre. É uma maravilha a gente ler os relatos dos milagres ali. Tem até um bispo da Rússia que teve lá, ficou curado e testemunhou. Um bispo, tá? Eu tenho o nome dele aqui, tá? Não vou ler essas coisas todas só por causa do nosso tempo. Mas eu queria contar uma história, uma cura maravilhosa que aconteceu ali, que é narrado nas atas, né, ali de Lourdes. Uma moça que estava à morte, desenganada, no leito da morte, não tinha mais saída. Ela implorou para os seus pais: me levem em Lourdes que eu vou ficar curada. O povo não acreditava mais. Era dessas doenças assim, esses câncer que toma a pessoa inteira. Mas a família disse: é o último pedido dela, vamos levá-la. E levaram.
E lá em Lourdes tem um lugar que ficam os doentes. E depois da missa, o padre, o bispo, o cardeal passa com o Santíssimo, dando a bênção aos doentes, um por um. Um por um. É muito bonito. Nos santuários marianos ali da Europa acontece isso. Acontece lá em Fátima, acontece lá em vários lugares. Lepanto. Bom, quando chegou nesse dia, era um cardeal que estava celebrando a missa. E o cardeal acabou a missa, pegou o Cristo no ostensório e foi dar a bênção para os dois. E parou diante dessa moça na maca e deu a bênção a ela. E continuou. Quando ele continuou, a moça gritou: Jesus, o Senhor não me curou, pois eu vou lá reclamar para sua mãe. Gritou, assim está escrito. O cardeal, assustado, voltou. Ele ficou tão impressionado que ele deu a bênção de novo para a moça. Quando ele deu a bênção de novo, a moça levantou da maca curada em Lourdes. Coisas desse tipo estão escritas nas atas dos documentos, né? É uma coisa impressionante o que acontece ali em Lourdes. Mas não é só em Lourdes, é aqui em Aparecida, vai na sala de milagres aqui em Aparecida. É uma coisa impressionante. Qualquer santuário mariano do mundo é abarrotado de testemunhos de milagres. A gente pode dizer, tudo isso aí é verdade? Não sei se tudo é verdade, mas muitas coisas ali são verdade, pode ter certeza, né? Nossa Senhora confirma as suas aparições sempre através de milagres, para não deixar dúvida. Qual foi o primeiro milagre de Aparecida do Norte? Coisa bem, está até lá do lado da imagem de Nossa Senhora, tem um painel em ladrilho que mostra isso, né? Um senhor de escravo, que naquele tempo era a época da escravidão ainda, né, quando a história começou a aparecer, 1717. Um senhor de escravo estava com um escravo com corrente no pescoço, levando para sua fazenda aqui perto, ia passar por Aparecida. E o escravo pediu ao fazendeiro, ao senhor dele: deixa eu passar ali pela senhora Aparecida, que estava já sendo cultivada ali. E ele deixou. Era um homem bom. Era costume de todos fazer isso com os escravos. A cultura é muito forte, né? Amarra a pessoa. Ele deixou. Quando o escravo se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e rezou, as correntes caíram do pescoço dele e das mãos. Está lá, olha, quando for Aparecido, do lado da imagem tem essa cena lá. O senhor do escravo o liberou, se tornou um homem fervoroso de Nossa Senhora e liberou seus escravos. Entenderam? Não é à toa que Nossa Senhora apareceu na cor negra, né, aqui no Brasil, porque era a época da escravidão. Ela veio dizer: os negros também são meus filhos. Coisa bonita, né? Por isso que no Brasil não existe esse racismo maluco que existe lá nos Estados Unidos. Aqui, graças a Deus, né, temos padres negros, temos, que beleza. Aqui entre nós não tem esse negócio de cor, né? Nós olhamos a alma de todo mundo é a mesma, feita por Deus, né? Mas Nossa Senhora nos libertou dessa chaga do racismo aqui no Brasil. Ainda existe aí uns casos meio bestas aí, de gente que fica fazendo alguma discriminação. O que é isso? Esses dias nós celebramos a festa de Santa Baquita. Santa Baquita foi uma escrava negra lá do Sudão, que foi comprada por um europeu, veio para a Europa e se tornou santa. A igreja canonizou. Ainda alguns ignorantes dizem que a igreja não acreditava que os negros tivessem alma. Como não acreditava? Se canonizou a mulher, se a alma dela está no céu. São Benedito, o negro mouro, que veio da África, o grande São Benedito, o negro, está cheio de santos negros, santas negras, índios canonizados, né? O índio Juan Diego, que apareceu, né? O Papa está lá agora no México. O índio Juan Diego, que apareceu lá no México, índio asteca, foi canonizado pelo Papa. E ainda alguns que não gostam da igreja dizem que a igreja dizia que o índio não tinha alma. Como que o índio não tinha alma? Os franciscanos, dominicanos vieram para o Brasil evangelizar os índios, batizar os índios, como é que o índio não tinha alma? Há umas loucuras que inventam contra a igreja, que, cara, sabe, queima o cérebro da gente, queima os neurônios da gente, tanta burrice que é, e de tanta maldade que se esconde por trás.
Mas Nossa Senhora é essa grande medianeira. Eu quero ler aqui para vocês algumas coisas que os santos doutores dizem. Primeira coisa, eu queria que vocês entendessem o que é um santo doutor. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos. Estão no céu. Desses 20 mil, 35, só 35, receberam de algum papa o título de doutor da igreja. Quer dizer, é um santo que foi extraordinário. Ele fez escritos importantíssimos na teologia. Então, são hoje 4 mulheres, né? Santa Teresinha, do Menino Jesus, Santa Teresona, Teresa d'Ávila, né? Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, uma alemã. E tem mais 31 ou 32 homens, santos doutores. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, São Boaventura, São Bernardo de Claraval, São Pedro Canísio, gigantes. Estes homens é que dizem que, aquilo que eu disse, nenhuma graça desce do céu sem passar pelas mãos de Nossa Senhora. Por quê? Porque São Bernardo explicava, ela é o aqueduto de Deus. O que é aqueduto? Aqueduto é aquele tubo que leva a água. Pega a água lá da serra, põe num tubo e traz até a cidade. É o aqueduto. São Bernardo dizia, Nossa Senhora é o aqueduto das graças de Deus. Traz as graças, assim como o aqueduto traz a água lá do alto da montanha para a cidade. Nossa Senhora é o aqueduto que traz a graça lá do céu para a terra. Que coisa bonita. E sabe qual é a justificativa teológica que eles dão? É muito bonito. A justificativa teológica é essa. Qual é a maior graça que a terra recebeu do céu? Qual é? Jesus? Não é? Ele desceu do céu. O Verbo se fez carne, o Verbo se fez homem para nos salvar. E qual é o caminho pelo qual ele chegou até nós? A Virgem Maria. O catecismo da igreja diz que desde toda a eternidade Deus já tinha escolhido essa mulher para ser a mãe de seu filho. Era o plano da salvação. Então, o aqueduto que trouxe Jesus foi Maria. Então, os santos doutores dizem assim: ora, se a maior graça que a terra recebeu do céu foi Jesus, veio por Maria, vocês acham que as outras graças menores viriam fora dela? Né? Vamos fazer uma comparação. Se você quiser ir para o Rio de Janeiro ou ir para São Paulo, tem a Via Dutra, uma pista dupla, né? Mas tem também uma estradinha paralela que é chamada de Estrada Velha, que é de mão dupla, perigosa inclusive. Se você for para São Paulo, você vai pegar a estradinha da Estrada Velha? Não, você vai pela Dutra. Vai chegar muito mais depressa. Se existe um aqueduto de graça que é Maria, as outras graças viriam pela estradinha de terra? Não, os santos dizem, vem tudo por Maria. Eles chamam Maria de o colo que une a terra ao céu. O que é o colo? Vou explicar. Vocês já viram um caminhão desses que carrega combustível? Quando ele chega no posto de gasolina para deixar a gasolina no tanque da terra, o cara pega e acopla uma mangueira, atarracha no tanque, não é isso? Aquilo aí chama-se colo. Colo é o ponto de ligação do tanque com a mangueira que vai levar a água para... Então os santos dizem que Maria é o colo que liga a humanidade a Deus, trazendo as graças através de Jesus, nunca dispensando Jesus. Já expliquei, ela atravessa a ponte, ela não é a ponte. Mas aí vamos escutar um pouquinho dos santos doutores. Eu vou começar aqui mais ou menos em ordem alfabética, porque aí vocês entendem melhor, para notar uma coisa: todos os tempos da igreja os santos disseram a mesma coisa. Eu vou pegar citações aqui de santos doutores do século IV e vou pegar citações de santos doutores do século XVI, XVII, XVIII, para vocês verem que todos os santos, nesse leque de história de 2000 anos, disseram a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui Santo Efrem. Santo Efrem foi um doutor da igreja que morreu no ano 373. Era um apaixonado por Maria. Diz que ele escreveu 1 milhão de versos em homenagem à Virgem Maria. Então era a paixão dele por Maria. Santo Efrem, ele diz assim:
minha Santíssima Senhora, Santa Mãe de Deus, cheia de graças e favores, distribuidora de todos os bens, distribuidora de todos os bens. Olha aí, vós sois, depois da Santíssima Trindade, a soberana de todos, depois do medianeiro, a medianeira, depois do medianeiro, a medianeira, parte do mundo inteiro para o céu. Isso aí está num livro, eu tirei de um livro chamado Vamos Todos a Maria Medianeira, está lá na página 97. Eu não tiro nada da minha cabecinha não, viu? Eu tiro da cabeça da igreja. Santo Agostinho, todo mundo já ouviu falar de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho nasceu lá no ano 354 e morreu no ano 430. Santo Agostinho diz assim, doutor da igreja, todos eles doutor da igreja, né? Ele diz que as orações de Maria junto a Deus têm mais poder, junto à majestade divina, que as preces e intercessão de todos os anjos e santos do céu. Olha que Santo Agostinho, a prece de Maria diante de Deus tem mais poder do que a de todos os anjos de todos os santos. Está lá. Isso está no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís de Montfort, no número 27. Eu tirei lá do Tratado de São Luís de Montfort. Santo Agostinho continua dizendo assim: Maria Santíssima é de fato a medianeira de todas as graças, como inúmeras vezes afirmou o Papa. O Papa Pio XI, por exemplo, ele disse o seguinte, ó: é a rainha de todas as graças, a medianeira de todas as graças. Papa Pio XI. Então, são afirmações de papas, de doutores da igreja. Por exemplo, Santo Agostinho põe nos lábios de Nossa Senhora essas palavras. Que palavras? Abre aspas. Deus me constituiu porta do céu, um lugar de passagem para o Filho do Altíssimo. Está lá. Por isso, a ladainha chama Nossa Senhora de porta do céu. Você já viu como é bonita a ladainha lauretana, né? Que a gente deve rezar sempre depois do terço. Aquela ladainha que diz, né? Belíssima. Porta do céu, rogai por nós. Rainha dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Gente, na Salve Rainha, nós rezamos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Nós estamos no ano da misericórdia, né? Mas quem é a mãe da misericórdia? Jesus é a misericórdia. A misericórdia se fez carne e habitou entre nós, é Ele. Mas Ele tem uma mãe, a mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança nossa, salve, nós rezamos na Salve Rainha. Gente, Nossa Senhora é aquela que quando o demônio envenenou Eva e Adão, Deus disse para a serpente: uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Essa mulher aí. Por que Nossa Senhora esmaga a cabeça? Porque é mãe de Deus. O demônio não tem poder nenhum sobre Nossa Senhora. Nenhum. A consagração que nós devemos fazer a Nossa Senhora, gente, não é São Luís de Montfort que inventou, não é São Bernardo que inventou, não foi a igreja que inventou. Quem é que inventou a consagração a Nossa Senhora? Foi Jesus, na cruz, quando Ele disse para João: filho, eis aí a tua mãe. Ali Jesus inaugurou, porque todos os papas dizem isso. João representava ali você, eu. Era o único que estava aos pés da cruz ali, né? Além das 3 mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas, né? O único discípulo que estava era João. Ele entregou para ele. E tanto assim que João levou Nossa Senhora para morar lá em Éfeso. Eu estive lá em Éfeso, na Turquia, lá na casinha que Nossa Senhora morou com São João. Está lá. Para quem quiser ver, os arqueólogos encontraram. O discípulo a levou para sua casa, São João diz. Ou seja, João entendeu que ele precisava de Nossa Senhora para cumprir a sua missão de apóstolo. E nós precisamos de Nossa Senhora para ir para o céu, porque nós somos fracos. É ela que sustenta a gente. São Bernardo de Claraval, o doutor mariano que eu já contei, São Bernardo dizia: nunca se ouviu dizer que alguém que se recomendou à Virgem Maria não fosse atendido. Ele chamava Maria de a grande estrela, Ave Maristela, né?
Ave Mare Stella, rainha do mar, estrela do mar, né? Ele dizia: quando você se sentir pecador, quando você se sentir que o mundo te afunda, olha para a estrela, chama por Maria. A belíssima oração de São Bernardo, né? O memorale dele. Olha para a estrela, chama por Maria. Ela vai ouvir tua prece, ela é tua mãe. A mãe ouve o filho, mas o filho tem que gritar pela mãe. Vocês já viram como é que uma criança faz quando a criança está em perigo? Está com medo? Mãe! Não é assim que a criança faz? E a mãe larga tudo, larga tudo, larga tudo. Acha que o filhinho está morrendo. Às vezes está com medo de uma baratinha, mas ela corre lá e mata a barata. E o filho se acalma. Você tem que fazer isso com Nossa Senhora. Olha para a estrela, chama por Maria, grita por Maria. Entendeu? Quando as águas do mar da vida estiverem te afundando, quando você achar que não tem mais esperança, São Bernardo dizia, quando você achar que teu pecado não tem mais perdão, porque é grande demais, esquece. Diante de Deus ela consegue o arrependimento para tudo. Gente, que coisa impressionante, como Maria é mãe nossa e mãe da igreja. Os santos continuam dizendo, olha aqui, São João Crisóstomo, doutor da igreja, lá do ano, morreu no ano 407, foi patriarca de Constantinopla. São João Crisóstomo dizia o seguinte: Maria foi feita a mãe de Deus, também para que por sua poderosa intercessão e doce misericórdia se salvem os infelizes que por sua vida má não se poderiam salvar segundo a justiça divina. Aqueles que estão condenados pela justiça divina, Nossa Senhora consegue salvar. Quanta gente nós vamos ver no céu foi salvo na última hora por Nossa Senhora. É por isso, gente, que a Ave Maria tem um poder extraordinário. Porque na Ave Maria nós chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus. E pedimos que ela rogue por nós, agora e na hora da nossa morte. Muita gente vai se agarrar em Deus na hora da morte, porque Nossa Senhora vai conseguir essa graça para a pessoa. Ave cheia de graça. Ave quer dizer salve, né? Cheia de graça, nela só existe graça. O latim diz gratia plena. É só graça em Maria. Não tem desgraça, é só graça. São João Damasceno, doutor da igreja, que morreu em 749, veja que eu estou subindo a data, né? 749, São João Damasceno dizia: ser vosso devoto à Virgem Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Uma arma de salvação. Gente, o poder de Nossa Senhora é impressionante. Na ladainha lauretana, nós chamamos Nossa Senhora de Rainha dos Anjos, Rainha dos Santos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Mártires, né? Ela é rainha de todo mundo. Um dia eu li uma historinha, mas dessas historinha, mas é edificante. Diz que um caboclo fez um trato com São José. São José, eu estou no pecado, mas eu quero mudar de vida, São José. Mas São José, vamos fazer um trato. Eu vou ser devoto do Senhor até morrer, e o Senhor vai me pôr no céu. São José disse: feito, combinado. Se você deixar o pecado e você for meu devoto, eu vou botar você no céu. E o cara morreu, bateu lá no céu. São Pedro abriu e disse: quero entrar. Tenho aí o aval de São José. São Pedro disse: não, quem manda aqui sou eu, não é São José. Jesus deu a chave do céu para mim. E você está com muito pecado, você vai lá para o purgatório, passar um tempo lá, depois você vem. É historinha, né? E o sujeito foi e disse: não, peraí, chama São José. Eu tenho um trato com São José. Chama, não vou chamar, chama porque ele é pai de Deus. Ele é pai de Jesus. Se você não chamar, eu vou reclamar para Jesus. São Pedro logo chamou São José. E São José foi, e você disse: São José, e o nosso trato? Nós não fizemos um trato? Sim. São Pedro, deixa o homem entrar. Não, José, quem manda aqui sou eu, a chave é minha. Mas Pedro, eu fiz um trato com esse homem cumpriu o trato. Deixa ele entrar? Não, deixa entrar não. Então Pedro, eu vou sair do céu, porque eu honrei minha palavra com o homem. Um homem, quando empenha a palavra, tem que cumprir. Sinto muito, eu não vou deixar o homem embora sem cumprir. Eu vou embora.
São Pedro disse: não pode ir, José, vai embora do céu. São Pedro, só que tem uma coisa, eu vou levar tudo que é meu. Pode. Maria, vem comigo. É a minha esposa. Maria veio. São Pedro já assustou, né? Não podia falar nada, era dele mesmo, era a esposa dele. Aí Maria disse assim para São Pedro: São Pedro, eu vou levar tudo que é meu. Venham os anjos, venham os santos, venham os patriarcas, venham os profetas, venham os mártires. E vieram. Para, São Pedro, para. O céu vai ficar vazio desse jeito. Ela não é rainha dos anjos, dos santos, dos mártires, dos confessores, dos profetas. E São Pedro deixou o homem entrar. Entenderam? É uma parábola, né? É uma história. Eu não sei quem inventou isso, não fui eu não. Mas é bonito. A igreja diz: pede à mãe que o filho atende. Não é? Tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Você quer que as coisas dê certo na sua vida? Faça tudo por Maria. Põe Maria na frente. Por Maria, com Maria e Maria. Eu vou continuar lendo aqui, ó. São Bernardo, o grande São Bernardo, ele morreu em 1153. São Bernardo dizia assim: olha, tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Quis que tenhamos tudo por Maria. Gente, um santo doutor da igreja. Se portanto temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isso nos vem por suas mãos. Mãos de Maria. Você era indigno de receber as graças divinas, por isso foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. E naquela obra dele, o Memorare, São Bernardo diz, né? Ninguém a ela recorreu que não fosse atendido. São Bernardo diz uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente tem medo da morte, não tem? Tem, né? Quase todos nós temos, né? Pois São Bernardo diz o seguinte: nenhum devoto de Maria se perde. Nenhum devoto de Maria vai para o inferno. Ela não deixa. Ela pega nem que seja pelos cabelos e tira do inferno. Que coisa boa de escutar isso, né, gente? É um santo doutor da igreja dizendo, São Bernardo. Nenhum devoto de Maria. Então você que tem medo de ir para o inferno, não tenha medo não. Se consagre a Nossa Senhora. Agora, viva como Deus quer. Deixa o pecado, claro. Viva a vida de oração, obedeça à igreja. Viva a tua vida litúrgica, a tua vida sacramental, né? Nossa Senhora não deixa a gente se perder, não. São Boaventura, doutor da igreja, amigão de São Francisco, né? São Francisco chamava São Boaventura de o meu bispo. Porque São Francisco era leigo, né? Mas São Boaventura era bispo, né? Do tempo dele, morreu em 1274. São Boaventura disse assim, ó: Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela vem até nós. Tudo vem por Maria. Gente, é impressionante. Eu escrevi um livro inteiro, onde eu coloco essas coisas. O livro se chama A Mulher do Apocalipse. Esse livro faz 20 anos que eu escrevi, foi até o Padre Jonas que deu o nome para ele, A Mulher do Apocalipse. Ele fez inclusive a apresentação disso. Eu quero contar essa história a vocês. São Luís de Montfort fala daquela consagração dele, não é? Tem muito mais citações aqui. Olha, essa matéria aqui eu coloquei na internet, coloquei no meu site, cleofas.com.br, também deve sair no site da Canção Nova. Aí podem ver as citações, quem quiser, com mais calma. Mas eu quero contar uma história aqui que aconteceu comigo. Porque a gente fica falando dos santos, e a gente, né? E nós, né? Eu quero contar uma história que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, porque história boa a gente deve repetir. Há 20 anos atrás, eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Eu tinha lido o livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que tem aí na Canção Nova. Se você quiser, você encontra esse livro aí na livraria. E eu fiquei impressionado, eu fiquei tão impressionado, eu fiquei assim, tão mexido, e fiz a minha consagração. Ele manda fazer a consagração por escrito, e você assinar, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, quando fez a consagração, ela assinou com sangue. Ela fez um pequeno corte, pegou a pena, naquele tempo não tinha caneta Bic, né? Era pena, molhou, assinou com sangue, né? Eu assinei com tinta o meu, mas está guardado, faz 20 anos. Era 1900 e... Não, na verdade já faz 22 anos, foi 1994.
E eu tive uma vontade profunda de escrever um livro de Nossa Senhora. Tinha assim como que um fogo dentro de mim. Eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse. 12 capítulos, onde em cada capítulo eu baseei naquelas 12 estrelas dela, e eu fui narrando tudo que a igreja ensina sobre a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, Mãe de Deus, Virgem Perpétua, Assunta ao céu, medianeira de todas as graças, vencedora do demônio, Mãe da igreja, Nossa Mãe, 12 capítulos. E fui colocando o que a igreja ensina, o que está nas encíclicas dos papas, o que está no catecismo da igreja, tal. Quando eu acabei de escrever esse livro, eu sofri um acidente de carro, que eu não morri, porque o demônio quis me matar, porque Deus não deixou. Eu vou contar a história do começo. Eu era diretor do campus da USP, aqui na cidade de Lorena. Eu era diretor da faculdade de engenharia. Um dia eu estou saindo pela portaria, e eu fazia um programa aqui na rádio, não tinha televisão ainda. A televisão estava começando, era só regional. Eu fazia programa na rádio, da Canção Nova. E eu passei pela portaria, o guarda que estava ali de plantão naquele dia, de serviço, me parou, me lembro direitinho o nome dele, Arnaud, um pernambucano baixinho assim, e disse: professor, aquele jeito do pernambucano falar, minha esposa assiste os seus programas na rádio e pediu que eu lhe entregasse esse adesivo de Nossa Senhora, aquele adesivo da Rainha da Paz, de colar no carro. Eu achei aquilo muito bonito, passei a portaria, encostei o carro, tirei o plástico, colei ali o adesivo embaixo do espelho retrovisor e falei para o Arnaud: Arnaud, muito obrigado, diga à tua esposa que já está aqui, Maria vai na minha frente nesse carro. Gente, eu dava aula também numa outra cidade, Guaratinguetá, no campus da Unesp, de engenharia da Unesp. Eu dava uma disciplina lá. Um dia era 6 horas, eu tinha acabado a aula mais ou menos 5h30 da tarde, vinha vindo para a minha cidade, entrei na Via Dutra, era quase 6 horas da tarde, chovendo pesado, eu estava rezando o terço, que eu só ando na estrada rezando. Gente, um caminhão me pegou por trás, porque na minha frente, um caminhão atravessou a pista lá, o trânsito parou, e um caminhão que vinha atrás de mim com 20 toneladas de ladrilho, pesado, não conseguiu parar. Ele deu uma batida por trás no meu carrinho, era um golzinho, 1000. O carro virou 180 graus e ele me pegou pela frente, e eu vi o caminhão, me lembro, um Mercedes azul, o adesivo de Nossa Senhora, e eu que já estava com o banco quebrado da pancada anterior. E eu disse 3 vezes: Nossa Senhora me guarda, Nossa Senhora me guarda. Eu senti que eu ia morrer ali. E ele deu uma segunda pancada no carro pela frente, jogou o carro lá no acostamento da Dutra e foi se arrebentar lá nos outros carros lá na frente. Meu carro virou um papel amassado assim, e eu lá dentro. As pessoas me tiraram e acharam que eu estava morto, eu não sofri um arranhão, e estava com o tercinho na mão. É um terço que nós tínhamos acabado no final de semana, um encontro de jovens, e a gente dava um tercinho para cada jovem, sobrou um, e fiquei com ele na mão, um tercinho assim, branquinho, era um encontro de mulheres, de moças. Quando os caras me tiraram de dentro do carro, na Dutra, um sujeito perguntou para mim assim: não é possível que o senhor está vivo. Como é que o senhor está vivo? Eu levantei a mão para ele e mostrei o terço para ele. Depois que eu saí, a polícia rodoviária chegou, a polícia rodoviária me colocou no carro dela e disse: vamos para o hospital, o senhor deve estar quebrado por dentro, o senhor pode morrer aqui no asfalto, o senhor está com uma hemorragia. Eu digo: senhor guarda, não estou sentindo nada, eu estou cheio de vidro, o carro espilhaçou tudo, arrebentaram os pneus, o carro deve ser pego assim com guindaste para estar em cima de um caminhão. Perda absoluta, perda total. Gente do céu, não sofri um arranhão. Fiquei internado lá um tempo em observação, me soltaram porque vi que eu não tinha nada. Que coisa impressionante, gente. No dia seguinte, eu fui a Guaratinguetá fazer o boletim de ocorrência que a polícia mandou fazer. Quando eu cheguei lá em Guaratinguetá, na sala de ocorrência, eu vi um homem sentado na poltrona e eu com o meu filho mais velho que fomos lá. E o rapaz chegou para mim e disse assim: o senhor era daquele carrinho branco que amassou lá na Dutra e tal? Era eu mesmo. O rapaz me disse: pois eu sou o motorista do caminhão que bateu no senhor. Eu levei um susto.
O senhor me perdoe, o senhor me desculpe, eu fiz o possível, eu pisei no freio com tudo, era uma descida, aquela descida ali do Hispânia, quem conhece ali, horrível, né? E chovendo pesado, eu juntei no freio com tudo, meu caminhão não obedeceu, e não obedece mesmo. O meu carro parou de repente, parou na frente um caminhão. Eu disse, meu amigo, fica tranquilo, estou vendo a sua boa vontade, estou vendo que não foi, eu estou vivo, não aconteceu nada comigo, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas o meu carro não tinha seguro. Naquele tempo a gente não fazia muito seguro, era um carro novinho, um golzinho branquinho novinho, mas não tinha seguro. E era o carrinho que eu usava para viajar por tudo que é canto, fazendo palestra e tal. Eu digo, não tem problema, eu compro outro. Mas aí o chefe do caminhão falou para mim assim, olha, mas tem uma coisa, o meu caminhão tem seguro contra terceiro, eu quero ver se eu pago o seu carro. Eu pensei comigo, só se for outro milagre de Nossa Senhora. Não acreditei. Mas meu filho mais velho disse, pai, vamos fazer a documentação que ele está pedindo. Então fizemos, mandamos lá para ele e tal. 3 meses depois eu recebo um telefonema. O senhor é Felipe Rinaldo Queiroz, de Aquino? Sou. Olha, tem um cheque aqui de 10 mil reais para o senhor, do sinistro do seu carro, do acidente do seu carro. A seguradora vai pagar esse valor, que é o preço mais ou menos do carro na época. Gente, eu fui a São Paulo buscar esse cheque. Botei o cheque no bolso aqui e trouxe para Lorena. Fui lá na Volkswagen Lorena, de um amigo meu, que agora não é mais dele, e digo, Mário, você tem aí um golzinho 1000, igual esse daqui? Tem, Felipe, só tem um, esse aqui, ó. Que cor o carro, gente? Azul claro. Da cor do manto de nós. Só tem esse. Quanto custa, ô Mário? 10 mil reais. Eu peguei o cheque e dei para ele, levei o carro embora. Vocês estão vendo o que Nossa Senhora faz? O demônio quis me matar, eu não tenho dúvida disso. Eu me lembrei da história do Curadars, o Curadars de São João Maria Vianney. Um dia ele estava confessando as pessoas, ele ficava 10 horas no confessionário. Um dia o sacristão chegou correndo e disse, cura quer dizer pároco, né? O seu quarto está pegando fogo, corra lá. Ele diz, não vou não, é o demônio, deixa queimar. Ele não consegue pegar o pássaro, está queimando a gaiola. Eu senti exatamente isso. O demônio não conseguiu pegar o pássaro, mas acabou com a minha gaiolinha, meu carrinho. Mas Nossa Senhora deu outro. Nossa Senhora deu outro. Gente, eu experimento na minha vida o poder de Nossa Senhora. Porque eu acredito que ela é mãe de Deus. E acredito que tudo que ela pede a Jesus, Jesus faz. Você acredita? Quando a minha esposa morreu, faz 3 anos e meio, a primeira vez que eu fui à missa, na Catedral de Lorena, tem uma menina lá que fica o dia inteiro rezando na catedral, uma coisa extraordinária, um sinal extraordinário da graça de Deus. A menina que não fala com ninguém, fica quietinha o dia inteiro, adorando o Santíssimo, que fica exposto todo dia na Catedral de Lorena, uma coisa impressionante, nunca vi nada igual. Essa moça não fala com ninguém. Pois bem, o dia seguinte que a minha esposa morreu, que eu fui à missa, essa moça levantou e veio falar comigo. E disse, professor, eu tenho um recado de Nossa Senhora para o senhor. O senhor não vai viver solidão não, porque Nossa Senhora vai estar na sua casa com o senhor. Faz 3 anos e meio que eu sinto isso. Já me perguntaram se eu quero casar, eu digo, não quero. Eu já tenho uma mulher na minha vida. Recebo aí umas cartinhas e tal, mas deixa para lá. Nossa Senhora não falha, é tua mãe. Se você não acredita, faça essa experiência, se consagre a ela, e você vai ver as graças de Deus descerem do céu, chegarem a você, a sua família, seus filhos, seu casamento, seu trabalho, sua profissão. Você que está desempregado, quem sabe, nessa crise terrível que nós estamos vivendo, nesse mar de imoralidade que o nosso país vive hoje, nós temos que pedir a Nossa Senhora, né? Salve o nosso Brasil, salve a nossa família, salve cada um de nós. Amém.